Então, vamos lá. Primeira definição de personalidade, né? O que é personalidade? É um conjunto de características físicas, emocionais, comportamentais que definem o indivíduo no dia a dia. O jeito que a pessoa se comporta, se veste, anda, reage, interage, isso é a personalidade, né? Que tem um componente tanto individual quanto o componente biológico, né? O componente genético ele é levado em conta, as experiências da infância, adolescência, tudo isso vai moldar a personalidade, tá? Mas o que é transtorno de personalidade? De acordo com a CID-10, né? A pessoa vai ter atitudes, reações que estão em desarmonia em várias áreas da vida dela, do pensamento, percepção, o estilo dela se relacionar, tá? Esse padrão, ele aparece, os primeiros traços, desde a infância, adolescência, e perduram pela idade adulta. É um padrão que é estável, ele não se deve a uma doença. Por exemplo, na depressão, a pessoa pode ficar mais isolada. Não quer dizer que, por isso, ela tem uma personalidade esquizoide. Ela está isolada porque ela está deprimida e ela prefere ficar só, né? E esse padrão de comportamento, ele é invasivo, inflexível e mal adaptativo. Quer dizer, ele se manifesta em todas as áreas da vida da pessoa, social, profissional, ocupacional, amorosa, tá? Em qualquer circunstância, e vai trazer um prejuízo no funcionamento social e ocupacional, tá? Pode levar à angústia para a pessoa, mas isso nem sempre acontece. Se a gente pensar no transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo não tem angústia, os sintomas são egossintônicos, e você pode encontrar casos de transtorno de personalidade em que não há prejuízo no funcionamento social ocupacional, quer dizer, a pessoa ter o transtorno de personalidade e ter um bom funcionamento social ocupacional, tá? Então, aqui um resumo do que eu falei, mais ou menos. O desenvolvimento normal da personalidade obedece a um padrão mais ou menos característico de traços, né? O fulano sempre foi calado, a cicrana sempre foi falante. O transtorno de personalidade, há um desvio dessa linha média que se tem em mente, de acordo com o ambiente social, cultural, precocemente, né? E a gente tem a alteração orgânica da personalidade quando acontece, por exemplo, um evento cerebral e a pessoa muda o seu jeito de ser, de se comportar, ou seja, a sua personalidade. Por exemplo, um tumor do lobo frontal, uma meningite, um traumatismo crânioencefálico. Então, ela não era assim, ela se tornou assim aos 30, 40 ou 50 anos. O transtorno de personalidade, essas alterações de comportamento aparecem precocemente, levando em conta que a gente deve dar o diagnóstico só quando o indivíduo tiver 18 anos. Por que esse critério? Porque a pessoa pode amadurecer. Aquilo que parecia um transtorno, um desenvolvimento patológico de personalidade, não era mais do que uma imaturidade. Tá? Na CID-10, nós temos 8 tipos, né? São esses aí: o paranoide, esquizoide, o antissocial, o emocionalmente instável, que na classificação americana chama-se borderline. Mesmo aqui no Brasil, a gente usa muito mais esse termo borderline do que emocionalmente instável, mas são termos equivalentes, tá? O histriônico, o anancástico, que é aquele que é muito certinho, perfeccionista, tem um excesso de conscienciosidade, de escrupulosidade, de evitação e dependente, né? Não vai dar tempo de eu falar de cada um aqui, o nosso objetivo é falar do transtorno borderline, mas, bom, o transtorno de personalidade ICD-11, a CID-11 traz algumas modificações na classificação do transtorno de personalidade. Então, ela fala em afetividade negativa, aquela pessoa que é pessimista, tende a interpretar negativamente todos os acontecimentos. Isolamento, estaria mais relacionado ao esquizoide, aquela pessoa que tem um padrão de isolamento social. Dissocialidade em transtorno de personalidade, que equivaleria ao transtorno de personalidade antissocial. E vejam que a CID-11 ela priorizou bastante o transtorno emocionalmente instável, né? Então, a gente tem a desinibição e o padrão borderline, que são, na CID-10, subtipos do transtorno de personalidade emocionalmente instável.
e anancasticidade, em inglês, anancasticity, que aquela pessoa perfeccionista, presa a detalhes, regras, tá? Bom, a classificação americana, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele traz 10 subtipos de transtorno de personalidade, tá? Transtorno de personalidade esquizotípica, que na CID-10 faz parte do grupamento psicótico. A gente tem transtornos esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes, que faz parte do grupamento psicótico, são indivíduos estranhos, têm ideias bizarras que beiram o delírio, muitos podem evoluir para a esquizofrenia, e a gente também tem o narcisista, que não faz parte da CID-10. Aquela pessoa que é extremamente vaidosa, rancorosa, faz fantasias de sucesso limitado, acredita ser merecedora de tratamento especial, tá? Mas o DSM-5 ele estabelece esses 3 grupamentos, né? O grupamento A, que é constituído pelo paranoide, esquizoide e esquizotípico, pessoas estranhas, isoladas, excêntricas. O grupo B, onde está o borderline, constituído pelo narcisista, histriônico, borderline e antissocial, pessoas impulsivas, erráticas, tá? E o grupo C, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que não é a mesma coisa de TOC, tá? O TOC, a pessoa tem obsessões e compulsões. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é aquele que equivale ao transtorno anancástico, né? Perfeccionismo, presa a detalhes, regras, agendas, tá? Essas pessoas do grupamento C são inseguras, ansiosas, tá? Bom, a prevalência do transtorno de personalidade borderline tem variado aqui entre 0,7% na Noruega, na Grã-Bretanha, até 3,2% em Bristol, na Inglaterra, né? Então, a prevalência estimada é 2 a 3% no Brasil, mais ou menos isso, tá? Quando a gente fala desse conceito de transtorno de personalidade, a gente não pode deixar de mencionar o psiquiatra alemão Kurt Schneider. O Kurt Schneider ele falou das personalidades psicopáticas em 1923. Ele estabeleceu todos esses tipos aqui e os instáveis de ânimo, que seria aquela pessoa com grande instabilidade emocional, impulsividade, explosões de raiva. Na verdade, todos esses conceitos que o Schneider postulou como instáveis de ânimo equivale ao que hoje a gente, em dia, conhece como transtorno de personalidade emocionalmente instável, na CID-10, ou transtorno borderline, no DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Trazendo um pouco do histórico disso, a gente tem o psicanalista Stern, que em 1938 falou das neuroses borderline. Esse diagnóstico de borderline, ele ficou por muito tempo entre a neurose e a psicose, tá? Então, o Stern, ele falou o seguinte, que representaria uma fronteira, justamente entre a neurose, aquele estado que a pessoa não é psicótica, ela não alucina, mas ela é tensa, angustiada, preocupada, faz sintomas conversivos, se for uma antiga neurose histérica ou uma neurose depressiva, e a psicose, que o indivíduo tem delírios e alucinações, tá? E, curiosamente, já em 1938, o Stern falou que muitos desses pacientes borderline eles tinham histórico de abusos físicos e sexuais na infância e adolescência. E isso é uma coisa que é mantido hoje em dia. Existem inúmeros trabalhos que mostram que ter sofrido abuso físico, sexual, negligência, é fator de risco para vários transtornos mentais, como depressão e transtorno borderline de personalidade. Otto Kernberg é um psicanalista que também deu uma importante contribuição para esse conceito. Ele falou da organização de personalidade borderline, que teria 3 características principais. Quer dizer, um fracasso em atingir uma identidade estável. O borderline ele é uma pessoa imatura psicologicamente. É como se ele não tivesse completado o seu desenvolvimento psicológico de adulto, tá? Essa pessoa ela tem capacidade para testar a realidade, ela não é psicótica, porém, na vigência de estressores, ela pode ter o que se chama de sintomas micropsicóticos. Então, ela pode ter delírios, alucinações que podem durar
desde algumas horas até alguns poucos dias. Então, rompimento de relacionamento, perda de um ente querido, tá? Sintomas dissociativos também podem acontecer. O uso de mecanismos de defesa como splitting, e splitting é cisão. O borderline, ele vê as pessoas como totalmente boas ou totalmente nós. Ao contrário de nós que não temos o transtorno, apreciamos as qualidades das boas das pessoas, aceitamos os defeitos e convivemos bem, né? Mas o borderline, ele faz essa oscilação entre idealização e desvalorização. Então, você é meu melhor amigo, mas eu te chamei para ir para o cinema e você não quer, você é péssimo, você é uma pessoa horrível. Então, esse splitting, tá? Identificação projetiva, ele pode levar a pessoa a se comportar como ele imagina, negação, muitas vezes, negação da realidade, tá? Gunderson é um psiquiatra americano que, na década de 70, os critérios que ele estabeleceu foram muito importantes para a inclusão do transtorno borderline na classificação do DSM-3, que é de 1980. O DSM-3, o Manual Diagnóstico e Estatístico, terceira edição, ele representou uma revolução da nosologia psiquiátrica. Então, foi a partir daí que a psiquiatria se tornou mais próxima da medicina em geral e mais reconhecida cientificamente como uma especialidade médica, tá? Então, Gunderson, ele tem muitos artigos, ele tem esse livro sobre o transtorno borderline de personalidade, e aí ele estabelece alguns critérios epidemiológicos. Por exemplo, a maior parte dos pacientes vão estar entre 18 e 25 anos, tá? É um transtorno em populações de pacientes psiquiátricos, de acordo com ele, 15 a 18%, em pacientes ambulatoriais, 15 a 20%. Então, a gente vê muito isso na prática clínica, né? Pessoas que aparecem com quadros depressivos, transtornos alimentares, a dependência de drogas, e depois que a gente conhece aquela pessoa, a gente observa melhor o cerne, o fundo daquilo que é, muitas vezes, o transtorno de personalidade. E o borderline, ele é mais prevalente na mulher. 75% dos casos são mulheres, 25% dos casos. Ao contrário do antissocial, que é 75% homem, 25% mulher, tá? Então, eu vou falar um pouco dos critérios do DSM-5, porque, na verdade, vem do Gunderson. Então, esforços de evitar o abandono, quer dizer, o borderline, ele tem uma intolerância grande à solidão. Se a gente pensar que ele tem uma personalidade matura, é claro que ele vai ficar muito desconfortável sozinho ou quando é abandonado, quando se sente abandonado no relacionamento, né? Na verdade, o borderline, ele tende a interpretar o rompimento de relacionamentos como rejeição, tá? Então, os relacionamentos são instáveis, intensos, são comuns brigas, retornos, brigas físicas, agressões, volta, termina, volta de novo, perturbação da identidade, quer dizer, gostos, preferências, atitudes, a própria identidade sexual é muito confusa nessas pessoas. Elas não sabem definir se ela é homossexual, se ela é heterossexual, tá? Impulsividade, que, em termos de gastos, sexo, abuso de substâncias, especialmente na vigência de estressores, tá? Esses componentes de impulsividade, eles podem aparecer. Ameaças ou gestos de automutilação, quer dizer, na vigência de estresse, ele se auto-machucar, se cortar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Uma instabilidade afetiva, quer dizer, que é o que mais é estável no borderline, é a instabilidade. Então, ele vai do céu para o inferno, do fogo para a água, em questão de minutos, né? Ele tem uma reatividade do humor muito grande, né? Por exemplo, se algum acontecimento para ele é desfavorável, ele pode explodir com muita raiva. Sentimentos crônicos de vazio, quer dizer, a pessoa se sente incompleta, né? Ela se sente esvaziada. É muito comum isso aparecer como quadro depressivo. Ele fala mais que é um vazio do que a tristeza, que é mais comum na depressão. Raiva e dificuldade em controlar a raiva. O borderline, ele tem como se fosse um pano de fundo de raiva. E aí, por qualquer motivo, que para ele seja uma situação desfavorável, essa raiva ela emerge, especialmente em relação às pessoas com quem ele tem mais intimidade, os pais, o cônjuge, amigos mais íntimos, tá? E pode haver
ideação paranoide transitória, como eu expliquei, os sintomas micropsicóticos, e quadros dissociativos nesse transtorno também. Tá? É muito comum o borderline nos relacionamentos ele dizer que ele procura alguém que o complete. Né? Então, isso eu digo sempre para meus alunos. Relacionamento maduro, ninguém está ali para completar ninguém. São duas pessoas que são maduras psicologicamente e que curtem ficar juntas. Né? Quando a pessoa acha que alguém tem que completar ela, isso não está muito bom. Né? Isso, às vezes, acontece no transtorno borderline. Né? Aqui, um relacionamento saudável, que é um equilíbrio de esforço das duas partes, e uma relação não saudável. Né? Por exemplo, a pessoa se relaciona com borderline, ela vai ter que se esforçar muito, o borderline ele é muito solicitante, nunca nada está bom, então a pessoa tem que se esforçar muito para manter um relacionamento com pessoas assim. Né? Bom, como eu falei, a CID-10 fala em transtorno de personalidade emocionalmente instável, tá? E ela divide em tipo impulsivo, onde a pessoa teria um componente de impulsividade, acessos de raiva, violência, ameaça, e o tipo borderline ou limítrofe, em que haveria uma instabilidade emocional marcante, que é aquela pessoa que está sempre em crise, ela está em crise no relacionamento, crise com a família, crise com amigos, crise no trabalho, tá? Autoimagem perturbada, e os relacionamentos são muito instáveis. Na verdade, eu acho, na minha opinião, essa classificação da CID-10 muito artificiosa, porque na imensa maioria dos casos, a gente vai achar tanto o componente impulsivo quanto o componente borderline na prática clínica. Tá? Se a gente quiser falar um pouco da etiopatogenia, a gente pode falar em fatores genéticos. Tá? Estudos mostram que 40% a 60% dos casos tem uma herdabilidade, não existe ainda uma descoberta de genes específicos, tá? É comum haver experiências adversas na infância, maus tratos, abuso físico, sexual, negligência, né? Quer dizer, a criança aos 3 anos, a mãe bota um sanduíche no sofá e 2 copos d'água e ela tem que se virar ali o dia inteiro, né? Então, é uma criança que está sofrendo negligência. Fatores biológicos, tá? Do ponto de vista neurobiológico, alguns estudos mostram que haveria um aumento da atividade da amígdala em pacientes com transtorno borderline e uma disfunção corticolímbica, o circuito, especialmente o circuito orbitofrontal, vou falar disso mais na frente. Fatores psicossociais, quer dizer, essa pessoa ter traços de personalidade como neuroticismo, pessimista, reclamador o tempo inteiro, nunca nada está bom, tá? E tudo isso geraria a psicopatologia borderline, quer dizer, uns componentes de desregulação afetiva, a desregulação comportamental com a impulsividade e os distúrbios nas relações como um todo, tá? A Kiskell foi um grande pesquisador norte-americano, ele faleceu há uns 2 ou 3 anos, e, na opinião dele, ele tem, se vocês colocarem lá no PubMed, esse homem tem milhares de artigos. Né? Para ele, o transtorno borderline seria uma expressão subafetiva do transtorno bipolar. Tanto no DSM-5 quanto na CID-10, a gente tem um transtorno que é a ciclotimia. Então, para o Akiskell, esses indivíduos, na verdade, apresentariam uma ciclotimia, que é como se fosse um transtorno bipolar atenuado. Mas, na prática, o transtorno borderline, como eu venho falando, é um transtorno de personalidade. Né? E o próprio Akiskell levanta a hipótese que haveria uma ligação genética entre o transtorno borderline e o transtorno bipolar do humor. Tá? Aqui mostrando crianças que sofrem maus tratos, né? Isso é uma lástima, é um problema de saúde pública em todo o mundo, especialmente nos países de desenvolvimento, como no Brasil. Tá? Aqui é um gráfico que mostra crianças que sofreram abuso sexual. Então, por exemplo, no ano de 2018, quase 30 mil meninos e meninas, sendo que, em 19 mil casos, houve repetição do abuso. Né? Então, imagine a consequência para uma criança sofrer abuso repetido. Né? E entre as vítimas de abuso sexual recorrente, as meninas estão com uma prevalência muito maior.
e as meninas na faixa de 12 a 17 anos, seguidas daquelas de 6 a 11 anos, são aquelas que mais sofrem abuso sexual, que é um fator subnotificado, né? Tanto o abuso físico quanto o abuso sexual. Se a gente pensar em atendimentos ambulatoriais, atendimentos de emergência, dados de mortalidade do sistema de notificação ou de mortalidade, tudo isso aqui, a maioria aqui dessa região, desse triângulo, são os casos não notificados, né? Eles são notificados por diversos motivos, desde o médico não aprofundar a história, o médico achar que se ele escrever isso, ele vai ser chamado pela polícia, as pessoas que levam as crianças contarem uma outra história, por exemplo, que a criança caiu, ela está machucada, né? Então, por esse motivo, grande parte dos casos não são notificados. Do ponto de vista da neurotransmissão, da bioquímica, o principal neurotransmissor envolvido no transtorno borderline de personalidade é a serotonina. Esse é um dos motivos pelos quais esses pacientes eles têm uma boa resposta aos inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Vou voltar a falar sobre isso mais na frente. Aqui são os principais potenciais substratos neuroanatômicos do transtorno borderline. Então, o córtex órbito-frontal, a amígdala, tem uma disfunção fronto-límbica e também disfunção hipotalâmica, que é um centro de regulação. Tá? Estudos de neuroimagem, PET scan e outros estudos têm mostrado uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral na região frontal e parietal desses pacientes, tá? Alteração do fluxo sanguíneo. E se a gente lembrar que o córtex frontal é justamente aquela região cerebral que regula o nosso comportamento social, né? Que faz com que podemos escutar o outro, ser educados. Então, ter uma disfunção no córtex frontal pode contribuir para o componente de impulsividade desses pacientes. Esse é um estudo bem interessante que foi publicado na revista American Journal of Psychiatry, que é uma das mais importantes revistas de psiquiatria. Ele comparou indivíduos saudáveis com indivíduos com lesão cerebral, mas não no córtex órbito-frontal, pacientes com lesão no córtex órbito-frontal e pacientes controles saudáveis. Tá? O que se viu foi que os pacientes com transtorno borderline e pacientes com lesão no córtex órbito-frontal, eles tinham pontuação muito semelhante em escalas de impulsividade, como essa escala de Barrada de impulsividade, a escala de comportamento frontal, que é aquele comportamento desinibido, e os pacientes com lesão no córtex órbito-frontal, eles também preencheram vários critérios para o transtorno borderline de personalidade. Tá? Esses pacientes também tinham mais raiva subjetiva e menos alegria subjetiva. Tá? Mas como é que a gente dá o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline? Não é um diagnóstico fácil. A gente, em geral, tem que fazer mais de uma consulta, mais de uma entrevista, tá? Psiquiátrica para chegar a esse diagnóstico. Então, a história pessoal, quando começou esses sintomas, como evoluíram, que problemas trouxe, né, para o paciente, antecedentes pessoais, sociais, o padrão de relacionamentos, em geral, vai ser cheio de distúrbios, brigas nos relacionamentos, né, instabilidade emocional, relacionamentos tumultuados, relacionamentos difíceis com os próprios familiares, que reclamam do paciente, muitas vezes. A gente também pode aplicar inventários diagnósticos, para que servem para complemento do diagnóstico. Um deles é o Minnesota Multifaceted Personality Inventory, que é um inventário multifásico de personalidade de Minnesota, que é uma entrevista que contém uma série de perguntas a respeito de gostos, preferências, atitudes, né, que deve ser usado como complemento. Por quê? Porque essa pessoa ela pode manipular, né? Ela pode, certas questões que ela preencher aquilo, ela vai dizer que não, porque ela não quer que o entrevistador, que o médico reconheça que ela tem aquele problema. E também um diagnóstico diferencial com alterações orgânicas de personalidade, quer dizer, o transtorno de personalidade borderline, as primeiras manifestações acontecem na infância e adolescência. Aquela criança difícil, brigona, cheio de marra,
tá? E isso permanece na idade adulta, tá? Já a alteração orgânica de personalidade, a pessoa tinha um funcionamento normal até a casa dos 30, 40, 50 anos, e a partir daquele evento cerebral, ela muda de comportamento. Na CID-10, a gente tem o transtorno orgânico de personalidade, que acontece principalmente em lesões do córtex frontal, onde a pessoa pode ficar impulsiva, agitada, inadequada, tá? Quem quiser entender bem o que é transtorno borderline de personalidade, eu sugiro que assista esse filme, Atração Fatal, com a Glenn Close e o Michael Douglas. Tá? O Michael Douglas é um cara casado, tem uma filhinha de 5 para 6 anos, a esposa dele vai visitar a família dela com a menina, ele fica sozinho, resolve tomar um drink no bar, a Glenn Close, que é uma mulher muito sedutora, esse filme é de 1987. Ela se aproxima, pinta um clima, e ele diz, olha, eu sou um cara casado, agora a gente pode ficar junto, mas quando minha esposa chegar, não vou poder ficar mais com você. E aí, quando a esposa dele chega, né, volta para casa, e ele termina o relacionamento, ela passa a ter ódio dele, né? Aquela relação de oscilação entre desvalorização, oscilação entre valorização e desvalorização. Do amor, ela passa para o ódio, tá? E tenta até matá-lo. Não vou contar o resto do filme. Outro filme que fala sobre o transtorno de personalidade borderline é o Garota Interrompida, tá? Com a Angelina Jolie, que é a loira. A Angelina Jolie faz uma mistura de antissocial com borderline. Ela tem histórico de assaltos, ao mesmo tempo ela era muito impulsiva. E a Winona Ryder, aquela que gostava de pegar peças de lingerie, mas passando tangencialmente ao caixa, né? Ela foi considerada como cleptômana. Ela que faz o papel da borderline. Ela aí está tentando fugir, mas, na verdade, eu vejo ela, nesse personagem, muito como uma moça desadaptada a padrões familiares muito rígidos, e ela é internada como tendo problemas psicológicos. Nem ficou muito claro para mim se ela é borderline mesmo, mas a Glenn Close, nesse papel, ela é perfeita como transtorno borderline de personalidade. Mostra muito essa coisa do amor se transformar em ódio, né? E aí perseguição ao outro. Então, a gente podia resumir a psicopatologia borderline como um indivíduo tendo uma instabilidade em múltiplos funcionamentos. Então, nos relacionamentos, né, os relacionamentos são instáveis, tumultuados, a autoimagem bastante perturbada, né? Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que a mãe levou ela apavorada porque ela tinha virado Hare Krishna. E aí ela cortou o cabelo, botou aquela trança careca, vestia aquelas roupas brancas. Era uma família que tinha plena capacidade econômica, cantava aquelas músicas, pedia doações na rua, né? Ela já tinha sido protestante, católica fervorosa, testemunha de Jeová, e agora era Hare Krishna, né? Então, a autoimagem é muito mutável, tá? O afeto é instável e o comportamento imprevisível. São pessoas muito impulsivas, né? Elas não pensam nas consequências de suas ações. Elas vão lá e fazem. Aí uma caricatura de uma paciente borderline com muita raiva, né? Esse é um autor da psiquiatria forense, o Malmquist, que eu acho muito interessante. É um livro que ele tem, O Homicídio, uma perspectiva psiquiátrica. É um homem que conviveu muitos anos com a esposa que era borderline. E aí o Malmquist fala assim, o mais intrigante é a importância de um ódio difuso e duradouro nos indivíduos com transtorno de personalidade borderline. Um ódio que persiste, que guia a pessoa que aparentemente parece ser bem socializada a maior parte do tempo. Então, esse pano de fundo de ódio, né? E aí, quando a pessoa é contrariada, esse ódio vem à tona, tá? Eu diria que o transtorno de personalidade borderline, em termos de síndromes psicopatológicas, é como se fosse um camaleão. A gente vai ver aqui no próximo slide que o transtorno borderline, a pessoa pode apresentar vários sintomas psicopatológicos, tá? Então, sintomas de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, sintomas depressivos, ela tem um quadro depressivo, com automutilação, tentativa de suicídio, episódios de exaltação ou agitação psicomotora, e muitas vezes são levados a serviços de emergência, porque quebraram objetos,
agrediram pessoas, impulsividade, uso de drogas, desculpem, sintomas de bulimia nervosa, tá? Sintomas dissociativos. Então, a pessoa teve um estresse, ela fica dissociada, ela fica desorientada, ela tem uma amnésia lacunar, ela não lembra de um evento, de acontecimentos, e ela tem uma perda do senso de identidade. Ela pode não lembrar quem ela é, onde é que ela mora por algumas horas, tá? Delírios e alucinações transitórios. Essas pessoas podem ser confundidas com quadros psicóticos como esquizofrenias e dificuldade na identidade social. Então, por isso que eu falei aqui, é como se fosse um camaleão, tá? Então, ele pode se apresentar com várias formas de apresentação clínica. Então, dependência química, transtorno de pânico, bulimia, tá? Transtorno bipolar, então, sintomas psicóticos. Então, é como se fosse um camaleão mesmo, tá? Então, a gente pode resumir aqui a psicopatologia borderline nessas 4 principais características, né? A instabilidade interpessoal, quer dizer, o medo do abandono. A pessoa tem muito medo de ser abandonada nas relações amorosas. Essas relações são muito intensas e instáveis, a pessoa mergulha de cabeça na relação, tá? Distúrbios cognitivos, podendo haver ideação paranoide, distúrbio da própria identidade, é muito comum. Desregulação afetiva, com instabilidade do humor, raiva, sentimentos de vazio crônico, e desregulação comportamental, como impulsividade, tentativa de suicídio que pode acontecer, tá? Esse comportamento de automutilação, ele é relativamente comum num transtorno borderline de personalidade. E aquele autor que eu falei lá atrás, o Gunderson, ele estudando esses pacientes, ele entrevistou e perguntou assim, mas vem cá, por que você se machuca? Tá? E aí aqui foram as principais respostas. Alguns pacientes responderam mais de uma alternativa. Então, para sentir dor, para superar dor, para me punir por ser mal, para controlar os sentimentos, para exercer controle sobre os sentimentos, né? Para expressar raiva, para superar o tédio. Tá? Então, a gente vê muito isso, paciente se cortar, se machucar, se queimar com bituca de cigarro. Tá? Então, alguns pacientes podem produzir lesões graves, tá? E a literatura científica diz que em torno de 10% dos pacientes com transtorno de borderline de personalidade, eles cometem suicídio. Então, é um problema nesses pacientes, tá? A tentativa repetida de suicídio, especialmente, como eu falei, na vigência de estressores. Então, aqui a comorbidade, né? Quer dizer, eu já falei, mas vale a pena repetir, os indivíduos com transtorno borderline de personalidade, eles podem fazer transtornos psicóticos, transtornos dissociativos, transtornos depressivos, transtorno de ansiedade como transtorno de estresse pós-traumático. O borderline, ele tem até uma maior vulnerabilidade ao TEPT. Então, 2 pessoas passaram por um trauma, foram assaltadas, por exemplo. Aquele que não tem borderline não vai desenvolver o TEPT, e o que tem borderline tem um risco muito maior de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de abuso de substâncias. Vou pular aqui que eu vou falar daqui a pouco. Transtornos alimentares, como bulimia nervosa, transtorno do controle de impulsos, cleptomania. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela adora captar coisas em feiras, ela pega um anel, pega um bombom do vendedor, ela fala que ela tem vontade, que ela não resiste, ela é uma borderline. Tá? Outros transtornos de personalidade, pode haver comorbidade entre transtorno de personalidade borderline com outros transtornos, inclusive com antissocial. E transtorno dismórfico corporal, ou feiura imaginária. Quer dizer, o borderline, como ele tem essa distorção da autoimagem, do senso de identidade, ele pode procurar procedimentos cirúrgicos, fazer plástica, injetar botox, que pode até gerar, enfim, coisas horríveis assim, né? Distorção da identidade, da imagem corporal, fazer inúmeros procedimentos estéticos, né? Colocar seios imensos, né? A pessoa nunca está satisfeita com a própria imagem corporal, então ela pode procurar inúmeros procedimentos cirúrgicos, né? E às vezes
ela encontra pela frente profissionais que não são éticos e esses profissionais fazem o que ela solicitar, tá? Bom, como eu sou psiquiatra forense também, eu não podia deixar de falar um pouco dos aspectos forenses, né? Então, do ponto de vista da imputabilidade penal, se houver nexo de causalidade com o delito, quer dizer, a pessoa cometeu o delito e o transtorno de personalidade contribuiu muito, né, para o delito, ela foi muito impulsiva e esse delito teve um componente grande de impulsividade, ela pode ser semi-imputável, ou seja, responsabilidade parcial. Nesse caso, ela vai ou ter redução de 1/3 a 2/3 da pena, ou vai receber um tratamento, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial de duração de 1 a 3 anos. E se não houver nexo de causalidade com o delito, ela é imputável e vai responder penalmente pelo seu delito, tá? Em relação à capacidade civil, a partir da Lei 13.146 de 2015, não existe mais interdição total no Brasil. A curatela afetará tão somente os atos relacionados à natureza de natureza patrimonial e negocial. Então, o doente mental ele pode casar, reproduzir, dirigir, votar, tá? Mas ele sendo curatelado para bens e negócios, ele não pode, por exemplo, ter conta em branco, comprar ou vender um imóvel, tá? Então, a curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à educação, à saúde. É uma medida extraordinária e que é feita pelo juiz, né? O perito vai examinar, escrever um documento que se chama laudo, e de posse desse laudo, o juiz pode ou não dar a sentença de curatela para a administração de bens e negócios. Então, no Brasil, absolutamente incapazes, apenas os menores de 16 anos, né? Entre 16 e 18, o adolescente ele já tem capacidade de votar, que já é um direito da vida civil, tá? E essa mesma lei ela diz que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, quer dizer, que podem sofrer curatela, os ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aqui são os casos de doenças neurológicas graves, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. O ébrio habitual, o legislador usou uma expressão ainda muito rudimentar do ponto de vista nosológico, né? Seriam as pessoas que têm sim dependência de álcool. Viciados em tóxicos, os dependentes químicos. E lembrando que o borderline ele pode ter problemas com álcool, problemas com drogas, né? E daí ele pode vir a ser curatelado para bens e negócios, tá? Prodigalidade, que é um conceito jurídico-social, eu aprendi muito isso com o acadêmico Dr. Talvani de Moraes, né? Um grande mestre da psiquiatria forense, não sei se ele está conosco agora, tá? Mas a prodigalidade seria aquele indivíduo que delapida o seu patrimônio, tá? Então, a gente pode ter a prodigalidade em todas essas síndromes aqui. E transtorno do controle de impulsos. O borderline pode ter isso, como a gente viu. Dependência de drogas. O borderline pode ter isso. Então, ele pode ter um comportamento pródigo, né? Torrar o dinheiro, gastar em drogas, em apostas de cavalo, e ele tem que ser curatelado para a própria proteção dos bens dele e da família dele, tá? Tem sido realizados alguns estudos sobre o risco de comportamento violento nesses pacientes borderline. Então, esse foi um estudo de base populacional da Inglaterra, né, que examinou quase 15 mil homens e mulheres, e desses havia 209 casos de acordo de borderline, né, de acordo com a entrevista diagnóstica do DSM, nessa época era o DSM-4. Tá? O que se viu foi que esses pacientes borderline, comparados à população geral, eles tinham mais dependência de álcool e drogas, algum transtorno de ansiedade e psicose, quer dizer, prevalência, tinham ou já tiveram, né, ao longo da vida. Tá? E do ponto de vista do comportamento violento, o que apareceu mais foi a violência entre parceiros íntimos. Tá? Outras formas de violência, não houve diferença significativa do borderline para a população, mas violência contra parceiros íntimos, quer dizer, namorado, cônjuge, marido, esposa, tá? Houve uma diferença significativa. Esses pacientes tiveram o maior risco de violência contra parceiros íntimos, tá?
Então, a OMS, em 2014, descreveu que 38% dos homicídios contra mulheres são perpetrados por parceiros íntimos, né? Isso é a famosa violência doméstica. Então, a maioria dos homicídios contra mulheres são praticados pelos cônjuges, namorados, parceiros, tá? Essa violência familiar, ela é íntima, ela é pessoal, ela é cíclica, ela volta, né, vai e volta, ela acontece de longa data e muitas vezes é encoberta pelo segredo familiar. A mulher, a família tem vergonha de denunciar ou tem medo do agressor, né? Isso passa muitos anos até chegar a uma denúncia ou não chega a haver uma denúncia. Bom, nós estudamos isso, essa publicação nossa durante a pandemia do Covid, né? Verificamos que, através da revisão da literatura, houve um aumento da violência doméstica nos tempos de pandemia. Quer dizer, nesses tempos de pandemia, estava havendo isolamento social, as mulheres, principalmente, são as mais agredidas, ficavam mais tempo com o agressor, não tinha serviço de saúde, muitos serviços de delegacia fechados, então, maior contato com o agressor também, muitas vezes, irritado, né? Esse é um outro estudo nosso mostrando que esses pacientes com transtorno borderline antissocial, eles podem ter aumentado o seu comportamento violento, justamente por não poderem sair, não poderem estar com amigos, não poderem ir em bares, não poderem usar drogas. A gente sabe que as drogas também é um problema nesses pacientes, tá? E será que só o homem é agressivo? Não. A mulher também pode ser agressiva nos comportamentos íntimos, né? Nas relações íntimas, tá? Então, alguns estudos sobre esse aspecto do transtorno borderline e violência conjugal em mulheres. Então, esses autores aqui, Iana e Weinstein, um estudo com 872 adultos, o transtorno de personalidade borderline, ele funcionou como preditor de violência conjugal em mulheres. E aqui um estudo interessante feito no Rio Grande do Sul, o transtorno de personalidade borderline foi preditor de violência em mulheres, já o transtorno de personalidade antissocial foi preditor de violência entre os homens. Geralmente, entre os homens havia mais agressão com maior gravidade. Tá? Esse autor aqui, Babuk e colaboradores, eles estabeleceram um modelo cognitivo da agressão que eu acho bem interessante. Então, a pessoa inicialmente teria um certo medo e vergonha de ser abandonado, da outra pessoa terminar o relacionamento. Isso geraria alguma raiva e começaria um episódio de violência conjugal após o outro cônjuge ameaçar término, abandono do relacionamento. Isso geraria um medo mais intenso, um medo real do abandono, mais sentimentos de raiva, acompanhada de impulsividade, até chegar à agressão física, psicológica ou sexual. Tá? Esse outro autor, Walker, ele estabeleceu outro modelo em que, nessa violência conjugal, haveria uma primeira fase, quer dizer, tensão e conflitos no relacionamento, constantes, discussões frequentes. Uma segunda fase, essa tensão chega ao ápice e à eclosão da violência. E uma terceira fase, lua de mel. Me perdoa, eu estava nervoso ou nervosa, vai ficar tudo bem, e aí fica tudo bem, daqui a pouco volta tudo de novo, né? Volta para a tensão, conflitos, né? Relações passionais, onde a pessoa quer controlar o outro o tempo inteiro, né? Não admite que o outro saia daquele círculo que ela imagina como sendo ideal. Bom, estamos já caminhando para o final. O tratamento farmacológico do transtorno de borderline personalidade. Como a gente viu, existem várias síndromes psicopatológicas, tá? Então, o tratamento de sintomas de desregulação afetiva, que é labilidade afetiva, que a pessoa muda da água para o vinho, tá? Do céu para o inferno, sentimentos de rejeição, raiva inapropriada, depressão, explosões comportamentais. Esses sintomas, eles melhoram com inibidores seletivos de recaptura da serotonina, que é a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina. Temos 6 inibidores seletivos de recaptura de serotonina. E os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina? Nós temos 3.
venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina. Tá? Esses sintomas também respondem a estabilizadores do humor, como lítio, ácido valproico e carbamazepina. Lítio, eu diria que é um pouco complicado, né, porque é um medicamento que, em doses altas, pode ser letal. Né? Então, eu tenho muito cuidado em passar lítio. Nunca passei lítio para esses pacientes, porque eles podem tentar suicídio e a intoxicação por lítio ela é grave, ela pode ser letal. O tratamento de sintomas de impulsividade e descontrole comportamental, quer dizer, comportamento impulsivo, agressividade, raiva, irritabilidade, comportamento de automutilação. Então, a mesma coisa, responde bem a inibidores seletivos, estabilizadores do humor, lítio, carbamazepina, ácido valproico, tá? Antipsicóticos clássicos e atípicos. Hoje em dia, a gente usa mais os atípicos, né? Quetiapina, olanzapina, risperidona, tá? Muitas vezes a gente usa a associação medicamentosa nesses pacientes, tá? Uma coisa importante é que a gente deve evitar a prescrição de benzodiazepínicos, tá? Vez por outra eu pego o paciente que veio de outro colega e aí toma clonazepam, né? Que é o Rivotril, o nome comercial. E aí o clonazepam, o benzo, ele pode aumentar a impulsividade, ou seja, que se chama de reação paradoxal. A pessoa ficar mais agitada ainda com o medicamento do que ficar calma e tranquila. E como é que é o tratamento de sintomas cognitivos e perceptuais? Ou seja, as ideias de autorreferência, aquelas pessoas que estão falando de mim, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali que é em relação a mim, né? Então, a pessoa acredita que as coisas que acontecem no ambiente dizem respeito a ela. Ideação paranoide, querem me fazer mal, não gostam de mim, ansiedade, tentativa recorrente de suicídio, hostilidade. Para esses sintomas, antipsicóticos clássicos e atípicos, inibidores seletivos de recaptura da serotonina também, que vão ser benéficos na irritabilidade, raiva, impulsividade. Então, veja que esses pacientes respondem bem. Resumindo, inibidores seletivos de recaptura de serotonina, estabilizadores do humor e antipsicóticos, né? O que a gente deve evitar mesmo são os benzodiazepínicos, tá? Super importante é a psicoterapia nesses pacientes. Os estudos que têm mostrado resultados melhores, com menos tempo, né, menor duração do tratamento, é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mas muitos pacientes se beneficiam também com psicoterapia de base analítica, tá? Mas a psicoterapia é fundamental. Casos leves, inclusive, podem ser tratados apenas com psicoterapia, tá? Essa é uma curiosidade, eu vi no jornal do Globo no domingo, tá? Botox na testa pode atenuar emoções negativas. E eu fui no artigo, é um artigo científico publicado em 2016 no American Journal, e foi um estudo de caso em que um professor de uma universidade da Alemanha, ele fez um estudo de série de casos tratando esses indivíduos com toxina botulínica, né? O Botox, que nós conhecemos aqui, e fazendo uma aplicação na glabela, essa porção aqui anterior da testa, né? Onde começa o nariz, onde termina o nariz e começa a testa, tá? Então, essa região, ela teria relação com a expressão facial, e o Botox, ele paralisaria esses músculos, e a informação facial, que se daria pela contração desses músculos da face, não iria para o cérebro. E aí a pessoa melhoraria da ansiedade, da depressão. Bom, isso ainda é muito recente, né? Eu trouxe muito mais como uma curiosidade, não é estabelecido ainda. Mas nesse estudo aqui de série de casos, com mulheres, foram 3 ou 4 mulheres, o que ele observou, aplicando escalas de avaliação de transtorno de personalidade borderline, foi que houve uma queda importante após o Botox ter sido aplicado 4 a 6 semanas, uma aplicação única, tá? Então, uma redução de sintomas. Então, aqui é o pré-tratamento, tá? Os sintomas de transtorno de personalidade borderline antes do tratamento e depois, quer dizer, houve uma redução desses sintomas. Mas, certamente, isso tem que ser ainda muito estudado. E como conclusões da nossa apresentação,
atenção aos transtornos comórbidos, a gente sabe que é muito comum a comorbidade no transtorno de personalidade borderline, e estudar detalhadamente a psicopatologia de cada caso, né, para tratar, receber bem esses pacientes, né, eles merecem todo o nosso respeito, o melhor tratamento possível. O diagnóstico e tratamento precoce, quanto mais precocemente for diagnosticado e tratado, melhor é o prognóstico, e a importância de intervenções, associação de medicamentos com psicoterapia. Muito obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado, doutor Alexandre Valença, pela excelente exposição, muito clara, muito didática. E gostaria, então, de convidar a doutora Lilian Scheichmann para fazer seus comentários, suas reflexões. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigada aqui pelo convite para comentar sobre o querido confrade Alexandre Valença. Vou começar me desculpando com ele, que eu trouxe a dificuldade aí do começo da apresentação, mas é que foi tão melhor a gente ver os seus slides bonitos, grandes, pequenininhos no meio da tela. Então, assim, a gente demora um pouquinho mais para começar, mas eu acho que valeu a pena, ficou ótimo. Então, antes de mais nada, assim, também elogiar a apresentação, muito boa, muito clara, os slides muito didáticos também, e um tema difícil, né, na psiquiatria, porque realmente é um desafio, o transtorno de personalidade borderline, é um desafio de diagnóstico, é um desafio de tratamento, são pacientes que, pelo tipo, né, de alteração que eles apresentam, são pacientes que a gente tem dificuldade, tem questões contratransferenciais também, né, porque é aquele paciente que manipula, que está sempre atuando, que está sempre criando alguma dificuldade, né, fazendo essas relações muito intensas e que ao mesmo tempo ele quebra a relação de diversas formas, né. Então, assim, é um grande desafio e eu acho bastante importante, né, você ter trazido esse tema aqui para a gente poder, enfim, aprender mais, pensar junto, né, e discutir. Então, assim, eu queria só fazer alguns comentários e, eventualmente, assim, até abrir para você depois, né, me dar a tua opinião em relação a isso. Uma das coisas que você citou e que é bastante importante são os mecanismos de defesa, né, do paciente com transtorno borderline, até colocados pelo Otto Kernberg, né, principalmente o splitting, a identificação projetiva, aquilo como você tinha falado, e o paciente, né, a pessoa é toda boa ou então é toda ruim, né, não consegue ter essa relação de equilíbrio, e também identificação projetiva, né, quer dizer, sempre colocando no outro as questões e as dificuldades, e o quanto, na verdade, você colocou no final, a importância da psicoterapia para esses pacientes, né, porque os medicamentos que a gente usa, eles vão ter um aspecto sintomático, que é muito importante, mas esses pacientes têm esse traço de personalidade, né? Uma coisa aí ao longo da vida. E a psicoterapia fica muito mais difícil, né? Porque justamente também o paciente vai desenvolver essa relação de amor e ódio pelo terapeuta, né? E vai colocar as questões todas das dificuldades no terapeuta. Então, como é que você vê essa questão da importância da psicoterapia, da dificuldade ao mesmo tempo nesses pacientes? E como você colocou também muito bem, gostei da maneira que você falou, que o borderline, na verdade, no borderline o estável é a instabilidade. E é isso, né? Porque a gente sabe que a gente acompanha com o paciente borderline essa instabilidade de afetos, de relacionamentos, de comportamento, né? É tudo muito instável. E aí um ponto importante, eu dou aula de transtorno bipolar na UERJ, né, para o 4º ano, que faço a discussão de transtorno bipolar, e os alunos trazem muito essa questão da dificuldade de diferencial com transtorno bipolar e transtorno borderline de personalidade. Que, de fato, claro, quando é aquele caso assim, muito óbvio, não tem problema, mas eles têm vários traços, têm uma área de interseção importante, né, da impulsividade, da instabilidade do afeto e do humor, né, dos comportamentos. Então, eu acho que isso é um ponto importante também, o diagnóstico diferencial com transtorno bipolar, sem contar que pode haver uma comorbidade, né, que torna a situação ainda mais grave, mas que a gente também encontra.
É, concordo com a tua colocação, né, em relação à separação artificial do CID-10 em dois subtipos, porque o que a gente vê no paciente borderline é uma combinação desses aspectos, mas eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre a proposta de classificações mais dimensionais, né? Isso é uma grande discussão na psiquiatria, não sei se as pessoas, né, da academia estão acostumadas com essa questão, mas a psiquiatria realmente, principalmente a partir do DSM, começou a ter critérios mais operacionais para a gente fazer os diagnósticos, o que permite pesquisas melhores e uma homogeneidade maior das amostras que estão sendo estudadas. E é uma questão muito importante, né, dentro da medicina, para a gente saber que grupo que a gente está estudando, saber, poder estudar genética, poder estudar a resposta à medicação. Então, isso é uma coisa que é importante, mas nem sempre, a gente, na verdade, nem sempre não. Em geral, a gente não tem aquele padrão ouro que a gente tem numa diabetes e vê a glicemia, né? Ou se você tem realmente uma alteração de tireoide que você observa no exame. Então, a gente precisa muito desses critérios, mas existe principalmente em relação aos transtornos de personalidade um questionamento se o diagnóstico deveria ser mais dimensional do que através de categorias diagnósticas, que é a tendência até, né, que é uma coisa que o CID-11 está colocando. Então, não sei se você gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Outra questão que eu acho que é importante da gente pensar, e eu não sei qual é a tua experiência, mas a questão de dar o diagnóstico, né? Porque, a princípio, o diagnóstico de transtorno borderline não é um diagnóstico muito agradável da pessoa receber, né? Vocês veem que tem toda essa instabilidade, toda essa questão das manipulações, do tipo de relacionamento. Então, tem todo um estigma realmente associado a isso, e, por outro lado, hoje em dia, não sei, Alexandre, se essa é a tua experiência também, mas às vezes a gente vê umas pacientes, mais do que uns pacientes, né? Porque realmente a gente vê mais em mulheres, que chegam, procuraram no Google e acham que tem e levam isso assim como uma coisa que elas quase querem esse diagnóstico, né? Que a mim me surpreende, mas é uma coisa que assim a gente tem visto um pouquinho nessa linha. Mas é uma questão delicada, porque o diagnóstico de um transtorno de personalidade é quase que assim, é um transtorno da maneira da pessoa ser, né? Se relacionar com o mundo, da própria pessoa que ela é. Então é uma questão delicada. A outra coisa que eu queria comentar é em relação à questão do prognóstico, porque tem um estudioso, né, o Zanarini, que você deve ter contato, de um estudo grande, né, da McLean, colocando como um prognóstico bastante favorável, né, como uma perspectiva de que haveria uma grande resposta dos pacientes, pelo menos em termos sintomáticos, não necessariamente de recuperação ou cura, entre aspas, né. Então, eu também acho que seria interessante você falar um pouquinho de como é que você vê essa questão do prognóstico, e principalmente porque tem muito pouco estudo sobre, e aí puxando um pouquinho para o outro lado, o transtorno de personalidade borderline no idoso. E aí, se seria uma questão de que diminui a impulsividade, a gente vai ter menos sintomas, como é que é essa questão da evolução aí do curso, né, ao longo da vida do transtorno borderline, o que você poderia falar disso? Achei excelente que você trouxe a questão da violência doméstica, né, da pandemia, do que a gente está vendo e do quanto a gente tem que se preocupar com isso, e talvez agora a gente começar a ver as repercussões, né, cada vez mais disso tudo, e tem se falado cada vez mais, até em notícias de jornal também, né, sobre preocupação com a saúde mental, principalmente nesse pós-pandemia. E essa matéria do Botox que você trouxe, eu tinha visto no jornal também, achei muito interessante, e até fiquei pensando uma coisa que, quando eu li essa matéria, em que medida agiria de uma forma semelhante ao que a gente faz, por exemplo, com o propanolol, né? Que a gente, na verdade, às vezes consegue com o propanolol porque você diminui a descarga e toda essa questão adrenérgica, você também diminui até o desenvolvimento de toda aquela ansiedade em algumas situações, né? Como situações de apresentação e coisas assim mais relacionadas à questão social. Então, eu acho que é um trabalho interessante, assim, acho que a gente sabe muito pouco, mas é alguma coisa que vale a pena pensar. Enfim, então, em linhas gerais é isso. Acho que um outro ponto só que eu queria comentar em relação à questão de neurônio espelho e borderline, né? Que neurônio espelho, para quem não tem muita familiaridade, são os neurônios que a gente considera que estão relacionados à questão da empatia, né? Todos nós temos esses neurônios espelho, que é aquela questão da gente sentir
alguma coisa, não só quando a gente sente, mas às vezes vendo uma outra pessoa também, né? Então, às vezes a gente vê uma outra pessoa se machucando e a gente já tem uma reação também como se a gente tivesse se machucado, né? Isso tem relação com os neurônios de espelho. E também alguns trabalhos em relação ao borderline, se haveria algum déficit nessa questão desses neurônios dispararem diante dessas situações. Enfim, então, em linhas gerais, eram esses os meus comentários e basicamente elogiar muito a tua apresentação, que foi ótima, e estou aí querendo te ouvir um pouco mais. Muito obrigado, confeira Lilian Shakman, muito interessante as questões. Vou começar aqui, eu anotei, porque foram bastante, né? Então, para não perder nenhuma. Bom, mecanismo de defesa, realmente, o borderline tem esse mecanismo de defesa de splitting, de cisão, né? Ou você é totalmente bom ou você é totalmente má. Isso torna as relações deles muito difíceis, né? Desafiadoras, inclusive com nós mesmos, terapeutas, né? Se a gente fala qualquer coisa que desagrada, ele pode não continuar o tratamento, ou ficar muito mal-humorado, faltar à próxima sessão. Então, são pacientes, como a professora Línia falou, muito desafiadores, né? Para todos os médicos, né? Não só para o psiquiatra. Sem dúvida, a psicoterapia é super importante, porque esses pacientes têm questões psicológicas muito importantes que não tem como resolver só com medicamentos, né? Os medicamentos em psiquiatria, eles são muito mais sintomáticos, né? Eles melhoram sintomas de depressão, melhoram sintomas de ansiedade, mas não existe um tratamento específico, né, para aquele transtorno, né? E isso não tem em toda a psiquiatria, não existe tratamento específico para a esquizofrenia. A gente usa o antipsicótico que combate a psicose, né? Mas a esquizofrenia continua lá, tá? A diferenciação entre transtorno bipolar é complexo mesmo, né? Bom, o transtorno bipolar, o indivíduo vai ter episódios de mania ou hipomania e depressão. Hipomania seria como se fosse uma mania atenuada, que é mais comum nesses pacientes quando acontece. Então, mais falante, fazendo mais planos, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, o pensamento mais rápido, tá? Mas o bipolar, ele tem esses episódios, em geral, desmotivados. Ele estava bem e começa a ter um episódio maníaco. O borderline, ele é mais reativo, né? Quer dizer, ele reage a eventos que, para ele, são desagradáveis, negativos, e ele tem essas reações comportamentais. Outra coisa é a história genética, né? O indivíduo bipolar, é comum ele tem um histórico de transtornos do humor na família. Transtorno depressivo, transtorno bipolar, tá? E outra coisa é como se fosse assim, o bipolar, ele vem de dentro para fora, né? É uma doença genética. O transtorno borderline é como se fosse de fora para dentro. A pessoa reage muito a acontecimentos. Ela tem uma hiperreatividade do humor. Mas, às vezes, é difícil fazer o diagnóstico diferencial e algumas vezes, esses pacientes podem ter comorbidade, né? Eles terem transtorno borderline, um belo dia fazer um quadro de mania, por exemplo, tá? A classificação dimensional, eu sou totalmente a favor, né? Inclusive, a CID-11, ela já fala nisso, especialmente em relação aos transtornos de personalidade. Ela fala, então, inclusive em gravidade, né? Transtorno de personalidade leve, moderado e grave. E a gente também não pode deixar de esquecer as ideias do psiquiatra Cloninger, né? Que estabelece algumas características em termos de identidade, objetivos, relação com o outro. Então, vai ter aí um espectro de comportamentos de cada tipo de transtorno de personalidade borderline, de cada tipo de transtorno de personalidade, desculpe. O borderline, por exemplo, ele tem a autoimagem perturbada, ele é muito instável na relação com o outro, né? Ele só pensa nele, tá? Dá ou não diagnóstico? Com Freira Lilian, essa é a pergunta de $1 milhão. Tá? Na minha experiência, eu já tive problemas ao dar esse diagnóstico. Os pacientes não tiveram uma boa reação. Tá? Uns falaram que não era borderline coisa nenhuma, que ele ia procurar outro psiquiatra porque eu estava equivocado, que transtorno de personalidade borderline é maluco, que ele não é maluco, ele ou ela não é maluco. Tá?
Então, hoje em dia, eu prefiro dar o diagnóstico de acordo com a síndrome. Então, a pessoa está com um quadro depressivo, lá, você está com um quadro depressivo, ou está com um transtorno de pânico, um quadro de ansiedade. Ah, você tem transtorno de pânico. Aí eu medico. Na prática, eu não atuo em psicoterapia hoje em dia, né? Eu atuo em psiquiatria clínica e psiquiatria forense. Então, eu medico, os medicamentos são os que a gente vai usar mesmo para as síndromes clínicas e encaminho para colegas que trabalhem com psicoterapia, psicólogo ou psiquiatra. Tá? Mas, certamente, é uma questão delicada, porque tem muito estigma social, né? A minha experiência, Lili, é o contrário. O paciente fica muito desagradado se você disser que ele é borderline. Tá? Mas eu já vi casos também de alguns perguntarem, doutor, fala a verdade, eu sou borderline? Eu digo, olha, você tem algumas características, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente continuar o tratamento, você ficar bem, fazer a terapia. Quer dizer, não dá ênfase ao diagnóstico. O diagnóstico é para o médico, né? Não é para o paciente. Né? Eu procuro fazer uma coisa mais superficial, não enfatizar o diagnóstico. Bom, transtorno de personalidade borderline no idoso, a gente vai ter que colher uma boa história clínica, anamnese, antecedentes, para saber se aqueles traços eram mesmo já presentes na infância, adolescência, inclusive fazer diagnóstico inicial com quadros de demência, né? Que, principalmente aqueles casos de demência que antigamente era chamada de demência pré-senil, hoje em dia é chamada de demência de Alzheimer de início precoce, a pessoa pode apresentar alterações comportamentais, impulsividade, inadequação, tirar roupa, né? E para uma pessoa desavisada pode até aparecer um transtorno borderline. Então, fazer um diagnóstico diferencial com demência. Na minha opinião, houve um aumento de casos de violência nessa pandemia. Esses indivíduos borderline certamente ficaram mais irritados, mais agressivos, né, pelas limitações que o isolamento social da pandemia trouxe. Tá? O Botox, como você falou, é mais uma coisa experimental. Eu diria que até o momento é uma curiosidade, né? Eu não indicaria Botox para um paciente borderline. Eu entendo isso como uma coisa que está muito incipiente ainda, só tem estudo de casos, e tem até um estudo estudo duplo cego, em que se aplicou Botox e se fez acupuntura, e não deu diferença significativa em relação a placebo, que não recebeu nada. Tanto os pacientes que receberam Botox, quanto os que receberam acupuntura, tiveram uma resposta de melhora semelhante. Então, não é um tratamento ainda preconizado. Né? Quem sabe, no futuro, seja uma opção a mais para a gente ver, avaliar e pensar no borderline. Em relação aos neurônios espelho, Lilian, eu tenho visto isso mais em relação ao transtorno de personalidade antissocial e psicopatia, né? Porque o antissocial é que ele tem essa total falta de empatia. Né? O que é empatia? Eu me colocar psicologicamente no lugar do outro. Né? Na medicina, na assistência médica, nós utilizamos isso o tempo inteiro, a empatia. Né? Meu paciente está sofrendo, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que encaminhar ele para outro especialista, eu tenho que passar um medicamento para aliviar o sofrimento, né? Eu tenho que fazer tal intervenção. Então, isso é empatia. Em indivíduos, principalmente com transtorno borderline, com transtorno de personalidade antissocial, haveria uma deficiência desses neurônios espelho que estão na área parietal, que é o córtex motor, área parietal inferior. E essa deficiência de neurônios espelho, entre outras causas, inclusive fatores genéticos, seria ou contribuiria para essa falta de empatia. Tá? Não sei se eu respondi tudo. Se alguém quer mais perguntar alguma coisa ou comentar. Obrigado, Lilian, pelas perguntas. Muito boas. Eu que agradeço. Agora, eu acho que a gente pode ver, talvez, o acadêmico ver essa questão de quem mais vai querer se pronunciar, né? Exato. O acadêmico Jorge pode. Está aberto para que os participantes possam perguntar, comentar. Doutora Márcia. Está me ouvindo, professor? Sim. Eu tenho uma preocupação muito grande quando o professor falou da questão do abuso na infância de meninos e meninas, né?
e eu acho, não sei se eu estava preocupado em ver se ele tem esse percentual atualmente na nossa sociedade, porque eu tenho conhecimento ao longo da minha profissão, né, de muita questão assim de abuso nas famílias, né? Abuso das meninas. E pessoalmente conheço algumas pessoas que têm esse. Eu não sou psiquiatra, mas ele cabe perfeitamente nesse diagnóstico borderline. Pessoas que foram abusadas por padrasto, com a conivência da mãe, e a mãe, inclusive, punindo a menina por ela ter denunciado o padrasto e continuar nessa questão até a menina adolescente sair de casa. Então, eu não sei se o professor tem essa experiência de ter essa trajetória, em que percentual isso se daria na nossa prática médica, se ele tem algum estudo direcionado para isso, o quanto desses abusos familiares, né, que a maioria são familiares mesmo, eles comprometem essas pessoas evoluindo para essa síndrome, e se o tratamento suaviza, né, o sofrimento dessas pessoas, que eu conheço uma que de mês em mês ela vai 2 vezes à delegacia por alguma briga, com vizinho, com familiar, com um evento na rua, e acaba indo para uma delegacia e me conta. Eu fico ouvindo e acho que isso é super... É muito sofrimento para aquela pessoa que não se medica e também não faz terapia. E eu estou vendo a hora dela levar um tiro, mais ou menos isso. Então, eu queria que o professor mais ou menos situasse qual é esse percentual e o que a gente poderia propor, né? Agora que a gente está retomando as atividades na saúde pública, principalmente, propor nessa recuperação desses danos que possam ter ocorrido nesse período e que continuam acontecendo, né? Daqui para frente. Não sei se eu me fiz explicar bem, mas eu sinto essa necessidade de ouvir muitos psiquiatras que nós temos na academia maravilhosos, e hoje foi um exemplo disso. Parabenizo o professor pela aula. Muito obrigado, conselheira Márcia. Prazer estar ali escutando e vendo essas suas dúvidas, que também às vezes são dúvidas minhas, né? Em relação ao percentual, é difícil a gente estabelecer, porque a gente tem os casos registrados, né? E a gente sabe que existe um alto grau de subnotificação, tá? Então, a prevalência exata é desconhecida, porque a gente acredita que o que a gente vem ao conhecimento de autoridades policiais ou médicas é como se fosse a ponta do iceberg. Aqui tudo é o que não apareceu, não foi denunciado, tá? Mas o que se sabe é que é mais comum em meninas, tá? Mas em termos de número, a gente viu ali que no ano 2018 teve quase 20 mil casos registrados, né? Então é uma coisa alarmante. Então multiplique isso por 5 ou por 10 no mínimo, que a gente teria o número de casos anuais, né? É um problema de saúde pública isso. Infelizmente, como eu falei, é subnotificado. E essas pessoas, por não haver notificação, não haver queixa, denúncia, elas não recebem nenhuma intervenção, infelizmente, tá? Mas pessoas que têm esse histórico, elas têm um risco maior de desenvolver transtornos mentais, como depressão e o próprio transtorno borderline de personalidade. Então, a psicoterapia é fundamental, né? A psicoterapia vai ajudar a pessoa a entender melhor, ela saber que ela foi vítima, né? Porque muitas vezes a pessoa agredida, ela acha que também ela é culpada, que ela fez alguma coisa para merecer aquilo, né? E a terapia vai, enfim, desvendar isso, que ela foi vítima, que ela não tem culpa nenhuma, né? E tentar melhorar a autoimagem dela enquanto pessoa, né? O que eu diria é que deve haver mais intervenções psicopedagógicas para a população em geral, inclusive para haver um aumento do número de denúncias desses casos, né? Muitas vezes a mulher ela tem medo de denunciar porque ela convive com o agressor
ela depende financeiramente dele, ela não tem para onde ir. Então, quando você atende esses casos, você não pode simplesmente, olha, denuncia. Você tem que preparar essa pessoa, escutá-la, ver que opções ela tem, para onde ela pode ir. Ela tem um irmão, ela tem uma mãe que mora em outra cidade, em outro bairro, né? Então, mas o ideal é que esses casos sejam denunciados, tá? E também, do ponto de vista que a doutora perguntou, o aumento de dispositivos de assistência a essas pessoas, né? Do mesmo jeito que existem ambulatórios de asma, ou de hipertensão, ou de HIV, eu acho que devia, sim, existir serviços de atenção para pessoas vítimas de violência em todas as idades, tá? Eu não tenho experiência com criança, porque eu sou psiquiatra de adulto, né? Eu não atendo criança. Então, eu não saberia responder à senhora. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço muito. Eu gostaria de fazer um comentário que o que eu tenho observado, foi excelente a apresentação, acadêmico Alexandre, acadêmica Lília, e é um tema que eu tenho, assim, observado o aumento do número de casos no Miguel Couto. Quase semana sim, semana não, está apresentando um caso. Tentativa de suicídio, automutilação, ou porque o pai, inclusive, expulsou o garoto de casa, porque ele estava querendo arrumar um namorado, e ele foi expulso de casa, teve que sair depois do hospital para uma família acolhedora. Uma história bem complicada. Outra criança que chegou sem conseguir andar, sem conseguir falar, uma história de abuso sexual do pai com a enteada. Na outra semana, uma outra criança com uma mutilação. Então, assim, isso é praticamente semana sim, semana não, a gente está internando pacientes com problemas que toda hora, assim, a gente vai colher uma história. Uma outra criança também que teve um problema, que estava com um problema com o pai, não sei o quê, aí a gente consegue colher uma história. O papai fez xixi na minha boca. Então, não foi xixi na realidade que aconteceu, não é verdade? Então, são coisas, a outra apanhou. Tantas histórias, tanta coisa, mas assim, é praticamente quase toda semana. Eu estou vendo um aumento do número de casos de maneira significativa. Então, é uma coisa que está preocupando muito, porque a gente fica preocupado para quem que a gente vai encaminhar depois, como é que a gente vai fazer, porque, assim, eu já tenho experiência de Miguel Couto de muitos anos, do Antônio Pedro também, que eu também sou do Antônio Pedro, mas agora, nós que temos emergência aberta, a gente recebe cada vez mais casos, mas assim, são tantos, a gente tem uma enfermaria de adolescente, masculina e feminina, quando eu era também chefe da emergência do Rocha Faria, era muito a parte de abuso sexual, com qualquer faixa etária, e na época que eu fiquei na defensoria, tinha casos que a gente tinha que ficar conversando e ia verificando que agora aumentou muito, antes era um menor número de casos, agora está assim, de maneira acelerada, eu acho que talvez por conta da pandemia, como ele falou, teve muitas coisas, e realmente o que acontece é isso, a mulher, né, no caso a mãe, na maioria das vezes, ao invés de acolher a filha, no caso, por conta de maus tratos, não, já teve uma outra que contou literalmente que ela entrou, o marido estava no quarto, estava se masturbando, a criança estava dormindo e agora a menina resolveu arrumar namorada porque ela falou que ela tem nojo de homem. Então, essas coisas, toda hora tem essas queixas e a gente tem que ouvir em particular, porque às vezes ela não quer que isso seja comentado para todo mundo saber. E então, assim, realmente é um tema que deve ser trabalhado, tem que ser realmente divulgado para que possam tomar medidas preventivas também. Né? Então, eu achei o tema excelente, porque a gente está vivendo um processo que está aumentando assustadoramente. Isso. Alexandre, Obrigado. Posso fazer aqui uma... Tá, claro. Então, primeiro queria parabenizar Alexandre e Lilian, excelente aí a apresentação, comentários, e eu queria ouvir um pouco sobre como lidar com borderline no ambiente laboral. Então, são pacientes de vocês que trabalham
e que a gente precisa lidar no dia a dia, eles nunca se autodiagnosticam para nós, médicos do trabalho, e a gente precisa, de alguma forma, entender e saber se causam um risco maior de acidente, se eles têm a capacidade realmente laboral. Então, queria ouvir essa experiência de vocês sobre isso. Obrigada. Bom, também com Freira Rose Koppelman, começando pela ordem, né, com a confreira e presidente Selma Sabrá. A maioria das crianças que sofrem abuso sexual, a maioria dos casos de abuso sexual vem dos membros familiares, pai, padrasto, irmão mais velho. Então, isso é uma coisa geral que se repete em todas as sociedades e, infelizmente, no Brasil também, né? Essa questão de automutilação, hoje em dia, tem sido muito descrita, Selma. Automutilação em adolescente. Não quer dizer que um adolescente que se automutila, ele é borderline, tá? Ele pode vir a desenvolver o transtorno borderline. Mas, em outras ocasiões, isso é como se fosse um pedido de ajuda, né? A criança não consegue conversar com os pais não dão abertura de diálogo. Então, é como se ela dissesse, olha para mim, eu estou aqui, olha, você está vendo que eu estou sangrando, né? Olha para mim. Então, eu acho que é preciso, nesses casos, orientação familiar, né? Encaminhamento para serviço de saúde mental. Então, você falou assim, eu não sei o que fazer. Sugestão, encaminhe todos esses casos para serviços de saúde mental, de acordo com a regionalização, né? Você pode pedir ajuda da assistência social. Ela tem lá um mapa em que cada bairro tem as unidades básicas de saúde, onde tem, enfim, profissionais de saúde mental, psiquiatra e psicólogo, né? Acho que numa emergência, o que tem que se fazer é estancar o sangramento, né? Fazer a sutura, hidratar, se for preciso, conversar, né? Acolher e encaminhar essas pessoas, né? Crianças, adolescentes, ou mesmo mulheres, para serviço de atendimento em saúde mental. Tá? E, assim, estimular, dentro do possível, a denúncia, né? Essas coisas têm que ser denunciadas, né? Mas aí é um processo difícil, que exige todo um alongamento, né? Ela não vai denunciar no mesmo dia, porque ela vai ter que voltar para casa, o agressor está lá, ela vai apanhar, né? Então, no caso, essa pessoa tem que ser preparada por um profissional até chegar ao momento da denúncia, né? E ela tiver a opção de sair para outro lugar, ser acolhida, né? Aqui no São Paulo, Rio, existem casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência, né? Que é uma opção, mas geralmente para casos muito graves, né? Essas mulheres vão para esse serviço. Bom, Rose, em relação à capacidade laborativa, isso é um problema. Borderline no trabalho são pessoas complicadas, geram conflitos, né? Tudo se magoa, nunca está satisfeito, né? Então, a gente tem que ir no tato mesmo. Quando eles estão bem, a capacidade laborativa é normal, é preservada, né? Mas como eles têm mais transtornos mentais, ansiedade, depressão, pânico, bulimia, e esses quadros, por sua vez, dificultam o trabalho, a comparecimento regular, a produtividade. Muitas vezes eles entram de licença. Eu já trabalhei como médico perito da coordenação de programas de saúde do trabalhador da UFRJ, o CPST. Hoje em dia eu estou no Instituto de Psiquiatria, né? Mas era muito comum esses casos pararem em perícia de incapacidade laborativa, né? Então, a gente tinha que dar licença, alguns a licença se estendia por muito tempo, então, são pessoas complicadas, né? O melhor mesmo é tentar conversar, né? Ter o melhor relacionamento possível, evitar conflitos, né? Mas são pessoas difíceis para se lidar no trabalho, sem dúvida. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou levantando a mão há algum tempo. Por favor, então, o acadêmico Oswaldo e, em seguida, o acadêmico Geller. Excelente, Alexandre, viu? Eu acho que é um tema da maior importância. E apenas uma pergunta, sabe que o neurologista tem sempre aquela mania de tentar ver substrato em termos fisiopatológicos e assim por diante.
E existe uma gama muito importante hoje em dia, do ponto de vista de modificações estruturais, quer dizer, de neuroplasticidade em algumas condições neuropsiquiátricas. E na situação do transtorno borderline, isso acontece, Alexandre? E acontecendo, que tipo de alteração a gente pode encontrar? E, mais uma vez, parabéns a Lilian também pelos comentários, como sempre, os dois brilhando. Muito obrigado, confrade Osvaldo. Sim, existem hipóteses, né? Inclusive, até falei, uma disfunção frontolímbica, tá? Outros estudos mostram uma diminuição da atividade da amígdala, e alguns estudos chegaram a mostrar uma diminuição do tamanho da amígdala. Mas, na verdade, esses estudos que mostraram diminuição do tamanho da amígdala e do hipocampo também, esses pacientes borderline, eles tinham TEPT, tinham transtorno de personalidade, quer dizer, tinham transtorno de estresse pós-traumático. Então, não se podia atribuir só ao componente borderline, mas o indivíduo borderline, ele tem um aumento da atividade da amígdala. Se diz até que o borderline tem um córtex frontal, orbitofrontal, menos ativo, e aí ele consegue inibir menos impulsos que vêm da amígdala. E aí ele é mais impulsivo, raivoso, né? Ao contrário do psicopata, que tem um funcionamento do córtex frontal bom e tem uma diminuição da atividade da amígdala, daí ele não tem a empatia. Então, exatamente, eu lembro quando você referiu, o que eu queria saber é da intimidade, que se há uma reestruturação microglial, se há uma atividade inflamatória que acaba se instalando e fazendo com que o processo, muitas vezes, porque a gente sabe que muitos desses pacientes é muito difícil tratar. Tem pacientes que quase que você não consegue nenhuma recuperação. Então, certamente, a gente deve ter a neuroplasticidade, todo aspecto de respeito à condição do tecido nervoso, com uma atividade inflamatória, com proliferação microglial, que isso é uma coisa que a gente tem em várias outras situações e que comprometem e que resultam em alterações de comportamento, inclusive levando a uma repercussão até muitas vezes sistêmica, em função dessa atividade pró-inflamatória que aí se estabelece. Eu não sei se nesse segmento, e aí até pergunto a Lilian também, se nesse segmento isso tem sido observado, isso tem sido estudado, enfim. Na verdade, a atividade pró-inflamatória hoje em dia é descrita quase em todos os transtornos mentais, né? Depressão, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, e também existem estudos ainda incipientes sobre o transtorno de personalidade borderline. O problema desses fatores serem especificamente identificados é que o transtorno borderline ele sempre aparece ou frequentemente aparece com comorbidade. E aí fica difícil você dizer se é do transtorno borderline ou se é da depressão comórbida ou de um quadro psicótico transitório comórbido, entendeu? Mas se fala em disfunção do córtex orbitofrontal, né? Uma disfunção do funcionamento do córtex orbitofrontal e, como eu falei, da atividade da amígdala e do hipocampo. Agora, eu não saberia te dizer assim com mais detalhes estudos sobre neurodegeneração no borderline. Na verdade, também, né, o Jobs, basicamente o que o Alexandre já colocou, a gente não tem esse conhecimento todo, né? Acho que a gente está precisando realmente ter mais conhecimento até para poder ter abordagens melhores em termos de tratamento, de compreensão, né? Agora, uma das coisas que também é complicada é porque a gente tem alguns estudos genéticos, então é uma coisa que é importante, mas a gente tem muita influência da questão da epigenética. Então, estava se falando justamente nos traumas de infância, nas violências que essa criança cresce, e tudo isso vai trazendo mais alteração. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que você vai achar também, que é a questão de estudos com neuropeptídeos também, né? Com a questão da ocitocina, da vasopressina, em que medidas esses neuropeptídeos que são importantes na afetividade, né? Na ligação materno-infantil, em que medida eles podem estar alterados de alguma forma, ou até se futuramente poderia se pensar em tratamento com essas, mas tudo muito incipiente. Realmente a gente não tem aí as respostas que a gente gostaria, né? Esse é um mundo maravilhoso, porque a gente tem aplicado a variação do neurofilamento em algumas condições, né? E o neurofilamento
talvez a gente pudesse ter um grupo pequeno até, como um estudo piloto, e avaliar na razão de tempo, em um ano, por exemplo, particularmente aqueles casos mais complexos, como é que evolui esse neurofilamento, porque não há uma especificidade, né, do neurofilamento, mas ele é sensível em termos de dano, comprometimento de estrutura nervosa, né? Quer dizer, então, talvez ficaria aí vocês que, como psiquiatras, a gente poderia ter um diálogo muito interessante nesse segmento, porque eu diria que é fantástico a gente poder conhecer cada vez mais e poder atuar e ajudar essa população paciente com esse tipo de problema. Muito obrigado mesmo a você, Alexandre, sempre brilhante, e a Lilian também, igualmente. Muito obrigado. Obrigado. E hoje em dia, né, Oswaldo, cada vez mais se fala da importância da neurobiologia nos transtornos mentais, né? Acabou essa época da psicanálise, que tudo era psicológico, né? Hoje em dia se sabe que o substrato neuroanatômico fisiológico é super importante na gênese dos transtornos mentais. Então, isso também que foi uma das coisas que me atraiu na psiquiatria, porque a psiquiatria ficou mais científica, né? A partir do reconhecimento da neurobiologia nos transtornos mentais. Claro que o componente psicológico é muito importante também. Eu lá no Instituto de Neurologia, apenas uma curiosidade, com esse comentário que você fez agora, eu acompanhei exatamente a fase em que do domínio da psicanálise, depois, então, daquela psiquiatria voltada para o conhecimento da neurobiologia, assim por diante, e ampliou mais ainda a confínea com a neurologia. Então, praticamente, são duas especialidades que se superpõem e caminham juntas. Se falar até da neuropsiquiatria, né? Que é uma conjunção da neurologia com a psiquiatria. Exatamente. Obrigado, Oswaldo, querido. Parabéns, meu querido. Obrigado. Acadêmico. Parabéns para nossa nova presidente. Bem, parabéns pela excelente palestra, Alexandre, e ótima moderação, Lilian. Eu queria compartilhar alguma experiência na minha área de alergia e imunologia. E isso eu tenho visto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, na Northwestern University, Departamento de Alergia e Imunologia em Chicago, existe um código entre os alergistas quando tem um paciente extremamente complicado emocionalmente e se coloca um código no way. Então, quando você vê no way, você já não tem nenhuma expectativa de que você vai conseguir obter um grande sucesso no outcome, no final do tratamento. Mas eu queria trazer o seguinte: não é infrequente chegar no consultório um paciente dizendo o seguinte: eu sou alérgico a todos os remédios, isso não existe. Ou então, eu sou alérgico a todos os alimentos, também não existe. Se alguém chega e diz que é alérgico a mais de 2, 3 alimentos, ou mais 2 ou 3 medicamentos, ele está com alguma dificuldade a nível emocional. Chega até a ter um absurdo de alguém dizer o seguinte: doutor, eu quando visto alguma roupa vermelha, aí a minha garganta fecha. Ou então o paciente dizer o seguinte: eu entro num local em que eu sinto um cheiro de água sanitária, eu vou desmaiar. Então, eu acredito que tem algum aspecto borderline nesses pacientes. O que acontece é o que o Alexandre trouxe. Se você diz para o paciente: olha, você não tem nada, você faz testes imunológicos e mostra que está tudo normal, ele vai fazer doctor shopping, ele vai procurar um médico e, infelizmente, muitas vezes um charlatão que vai acreditar: realmente você é alérgico a tudo, alérgico ao mundo. E, em termos também assim prospectivos, se falou em neuropsiquiatria, eu adicionaria antes a palavra imuno.
a imunologia, ela está, a imunogenética principalmente, explicando muitas das dificuldades psiquiátricas e dificuldades também comportamentais. E eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar disfunções de citocinas, de linfócitos, e que vai também existir uma intervenção a nível imunológico de anticorpos monoclonais voltados para citocinas que estão secretadas de maneira inapropriada. Eu só queria compartilhar a dificuldade desses casos que ocasionalmente aparecem na prática clínica. E parabéns de novo, Alexandre e Lilian. Muito obrigado, confrade Mário Geller. De fato, esses pacientes são pacientes difíceis, né? O indivíduo borderline, até eu falei que eles podem ter múltiplas apresentações, né? Eles podem ter aquilo que se chama de feiura imaginária, procurar inúmeros médicos, né? Que é a dismorfofobia. E esses pacientes também eles têm uma maior sugestionabilidade, né? Então, essas frases que Vossa Excelência numerou, um vestido vermelho, sinto alergia, ou sinto como se fosse uma água sanitária, tem muita crença cultural em uma pessoa que é mais sugestionável psicologicamente, né? E eu concordo que é muito difícil a gente dizer que a pessoa não tem nada, né? A pessoa está com sintoma, a gente vai dizer que ela não tem nada, ela não tem nenhuma doença, então o paciente precisa que a gente dê um significado para aquela queixa, para aquele sofrimento que ele apresenta, né? Bom, eu só posso concordar tudo com o que o Dr. Mário Geller falou. Eu acredito que a imunologia e a imunogenética eles são o futuro da medicina. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra somente para o Dr. Hélio Koppelmann, porque, pelo avançado da hora, esse tema a gente poderia ficar até a madrugada. Eu quero cumprimentar o Alexandre e a Lilian pelo presidente Torinho. Eu quero cumprimentar Alexandre e Lilian pelas brilhantes apresentações. E Alexandre tocou num ponto muito importante, que é a empatia. Na nossa especialidade, qualquer especialidade, se não houver empatia, o clínico não funciona bem. 60% do resultado do tratamento, 60%, eu digo até mais, 70% é a empatia, para depois o paciente confiar na terapêutica que a gente vai instalar. Parabéns por levantar esse item. Parabéns às duas, parabéns à nova presidente que foi eleita, parabéns à concorrente. Tivemos duas mulheres, né? Muito importantes, pessoas muito importantes dentro da nossa academia que concorreram, teve uma vencedora, os parabéns, que naturalmente vai continuar o trabalho, do brilhante trabalho que o nosso presidente fez. Quero aproveitar para parabenizá-lo também. E é isso que eu queria falar, e parabenizar todos por essa sessão de hoje. Muito obrigado. Eu quero verdadeiramente agradecer a participação de todos. Certamente um tema brilhante, colocado de forma brilhante, e é um tema polêmico, né? Quando eu vejo assim borderline, é sempre a transição, quer dizer, o espectro da forma de apresentação dessa condição é muito ampla, né? Eu estou falando em aquela pessoa que de repente está bem, está sorrindo, subitamente começa a apresentar manifestação de irritação, quer dizer, como se fosse partir de um polo para o outro, né? Então, essa definição, esses limites para traçá-lo é muito difícil. De qualquer modo, foi extremamente informativo, colocado de uma forma bem didática. Aprendi muito hoje com você, acadêmico Alexandre, com a nossa querida acadêmica Lilian, os comentários que foram aqui levantados.
E eu quero, então, em nome da academia, agradecer a todos por esta participação. Jorge Biocchini, com você. Acadêmico Jorge, onde é que está? Será que ele caiu? Ai, da internet. Bom, de qualquer maneira, então, nós já estamos. Dá uma boa noite a todos e vamos, lamentavelmente, ter que encerrar essa brilhante conferência, esse brilhante debate. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.